pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, faz tempo que eu não apareço por aqui, né, no YouTube, gravando algumas análises, algumas coisas do tipo, mas hoje o vídeo é especial. Tô aqui com o meu aluno Fraison Ruiz, né, que jogou os Jogos da Juventude do Paraná pela cidade de Curitiba, e a gente vai analisar uma partida muito boa, uma partida decisiva, né, uma partida importante, em que ele jogou no convencional contra um adversário bem forte. Mas antes de mais nada, e aí, Fraison, tudo certo? Como é que você tá? Opa, pessoal, tudo bem? Então, eu Boa. sou o Fryson, tenho 15 anos, jogo por Curitiba, joguei o Juventude agora, né? E essa partida aqui foi contra o Samuel Ramazotti Monteiro, acho que ele é campeão brasileiro escolar, né? É um piá bem Isso. forte, que joga por Arapongas. Esse match a gente tava jogando, era o último match do torneio, né? A gente precisava ganhar esse match para pegar pódio, e a gente conseguiu fazer esse feito contra Arapongas. Isso, Arapongas é uma cidade aqui do Paraná que, pra quem não é do Paraná, é uma cidade que tá com uma tradição muito boa no xadrez, né? A família Ramazotti, né, Fraison? O Maicon, aí tem as meninas, vem jogando muito bem. E o Samuel é o atual campeão brasileiro, realmente campeão brasileiro escolar, né? Vem tendo feitos aí impressionantes, é um jogador mais novo que o Fraison. E essa partida era decisiva, né? O Fraison, se não me engano, você fez 5,5 em 6 no convencional, né, Fraison? Sim, empatei a primeira partida só contra um piá de Foz do Iguaçu, né? Mas foi duro. Sim. Vamos ver. E jogou firme, o Fraison jogou firme o torneio inteiro, ele foi aí um dos líderes da equipe de Curitiba, uma equipe jovem, e que a gente ficou, né, no geral em segundo lugar, e na modalidade do convencional, eles conseguiram a terceira colocação com um monte de equipe muito forte, e a equipe campeã foi a equipe de São José dos Pinhais. Bom, a gente vai analisar essa partida, porque além de ser uma partida contra um jogador muito forte, né, Fraison, a ideia é que a partida foi muito bem jogada. Então, eu vou passando os lances e a gente vai dialogando, vai analisando as linhas, vamos entender, né, as ideias que o Fraison teve durante a sua partida, porque é realmente uma partida muito instrutiva e eu, pelo menos, né, da minha parte, apelidei a partida como uma partida de dominação, né? Muitas vezes dentro do xadrez é muito complicado você conseguir jogar uma partida, você ganhar uma partida onde você domina o teu adversário do início ao fim, né? Da abertura até o final, arrematando, jogando firme, e essa partida aconteceu isso, e o Fraison ainda estava de pretas, né, Fraison? Que o Samuel é muito forte de brancas, e isso deu certo de pretas, né? Exato, ele jogou muito firme a partida também, mas a partida foi decidida mais na abertura, eu imagino, porque a gente jogou, como é que eu posso dizer? Lances iguais. Eu até acho que o lance 10 ele foi jogando lance e foi repetindo na abertura. Sim. E um princípio muito importante que eu aprendi com essa partida, e com o livro do Boris Buch que eu tinha pegado, é quando a gente joga posição espelhada, quem fica um tempo na frente geralmente fica melhor na posição, que foi o que Sim. aconteceu na partida. Perfeito. Bom, então vamos para a partida então. A gente está no chess.com aqui. Espero que dê tudo certo aqui a nossa gravação. Bom, vamos lá. O Samuel Ramazotti jogou o lance cavalo F3 e é um lance, né, Fraison, que é do repertório do Samuel. O Samuel, para quem não sabe, tem um canal no YouTube também, se eu não me engano, é Soberano Rei, algo do tipo. Enfim, é um menino que tem até aí uns vídeos no YouTube, o Samuel. E ele sempre joga cavalo F3, né, Fraison? Ele sempre vai para algumas posições, boa parte delas mais um jogo posicional, né? Então, E, né, o nome dessa abertura é abertura hatch, né? sim. Aqui ele escolheu esse repertório. Eu imaginava que ele ia jogar peão-dama. Aham, Contra o peão-dama, provavelmente ia jogar uma Ninja Wind e ia seguir um jogo bem equilibrado. sim. Mas ele jogou cavalo F6 e eu já fiquei um pouco feliz, né? Isso é bacana. Na verdade, o cavalo F3 ele tem uma coisa importante só para o pessoal saber também, em que é o lance mais flexível que tem dentro do xadrez, né? Porque, por exemplo, as pretas elas podem jogar com cavalo F6, que foi o lance que o Fraison escolheu, pode jogar C5 e quem sabe transpor para uma siciliana, pode jogar D5, pode jogar E6, D6, enfim. E as brancas, né, podem jogar de novo, peão da dama, podem jogar uma inglesa, pode jogar o ataque índio do rei, que é uma coisa que o próprio Samuel tem isso dentro do repertório dele também, eu vi que ele já jogou muito esse tipo de posição. Mas vamos lá, o Fraison jogou cavalo F6, que, igual ele comentou, ele foi espelhando, né, alguns lances das brancas, que é uma maneira natural de você jogar contra a hatch. O Samuel vai fazer o fianqueto, então jogou G3, Fraison G6, bispo G2, bispo G7, roque, roque. Então até aqui
O Freison, que tem uma experiência interessante com a Grunfeld, que tem o Fianchetto do Bispo, a Índia do Rei também tem o Fianchetto do Bispo em G7. É uma característica desses tipos de jogador, né? O Freison comentou que talvez jogasse uma Ninzo Índia contra peão do rei, peão da dama, né? Mas Isso. ele tem um conhecimento, né, Freison? Você já jogou várias posições com o Fianchetto assim, né? Ah, com certeza. Eu gosto muito de jogar nesse tipo de posição, assim. Começar ali um C5, cavalo C6, talvez até um B6. Eu me sinto confortável jogando isso. Sim. A ideia das pretas, pessoal, lembra sempre, né? As pretas não tem que ficar buscando toda hora complicar a posição. As pretas geralmente buscam a igualdade na abertura, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. E, porventura, claro, se as brancas cometem algum deslize, alguma coisa do tipo, a gente busca situações de jogo mais dinâmicas. Bom, É exatamente isso. Eu vou jogar espelhando os lances dele, esperando ele cometer algum deslize, seja de material ou posicional, que foi o que aconteceu na partida, né? sim. O Samuel jogou aqui D4, né? Acho que você tava esperando esse lance mais ou menos dele, né? Sim. Eu já vi muita partida, Fraison, do Samuel jogando D3 aqui, né? Provavelmente ele vai ver esse vídeo também. Eu vi ele jogando muito já ataque índio do rei, em que as brancas É, jogam D3, né? eu também esperava que ele jogasse esse lance pra, não É, sei, talvez um C4, cavalo C3. isso. O plano geralmente das brancas no ataque, literalmente o nome já diz, né, Fraison? É como se fosse a defesa índia do rei, só que de brancas. O nome é ataque índio do rei, ou KIA, em inglês, que é King's Indian Attack. Que é você jogar cavalo de BD2, torre 1, H4, cavalo F1, cavalo H2, e tentar jogar Nossa. E4, e tentar atacar as pretas aqui nessa ala, e as pretas precisam criar algum tipo, geralmente, de contrajogo na ala da dama, né? Mas o Samuel jogou D4 aqui, o Fraison jogou D5, igual ele comentou, ele foi espelhando esses lances. Vale a pena lembrar também, né, Fraison? Tem gente que assiste o canal, não é todas as aberturas que dá pra você fazer um espelhamento. Geralmente é um jogo mais posicional, um peão da dama, uma rete, igual aconteceu. Funciona, né, Fraison? Algumas aberturas não dá muito errado, diga-se de passagem, né? Pois é. Uma inglesa também dá pra fazer um espelhamento de lance. Isso. Mas essa posição eu escolhi espelhar. Eu podia, sei lá, ter seguido com D6 ou C6, que eu geralmente jogo. Eu pensei em jogar C6 na posição, mas D5 realmente parece ser melhor aí. E aqui o Samuel joga o lance C4 e, bom, isso, né, faz com que a posição torna-se uma catalã, né? Aqui agora as brancas estão jogando uma catalã. Claro que as pretas estão com o bispo no fianqueto, em G7, em que traz uma segurança maior para o rei das pretas e uma maior potência desse bispo, que vai ser um grande diferencial da partida, esse bispo do fianqueto. Eu, por exemplo, contra a catalã não jogo dessa maneira, né? Eu sempre jogo com E6 e bispo E7, com o bispo... Mas, como o Fraison não tinha certeza se ele ia jogar catalã ou não, agora as pretas estão numa situação que dá pra colocar muitos problemas pras brancas, né? Sim. Eu não esperava que ele transpôs uma catalã, né? Porque eu de pretos eu gosto de jogar com essa estruturinha do fianqueto aqui, sei lá, que nem você falou, me sinto mais confortável, mas. Bom, escolha dele, né? Sim, é uma escolha dele, é uma escolha mais... E a catalã, né, até no livro do Boris Gulko, que você citou no início do vídeo aqui, no início da aula, o livro 3 do Gulko tem um capítulo especialmente sobre a catalã, pra você ter uma noção, que é o livro verde dele, Ideias Modernas do Xadrez, e a catalã tá nesse livro 3 do Boris Gulko, quem nunca estudou, vale a pena. O primeiro que o Fraison comentou é um livro espetacular, sem sombra de dúvidas. Bom, aqui o Fraison então joga C5, né? Isso aqui mostra que um pouco do estilo também que o Fraison estava querendo enfrentar. Lembrando, pessoal, é um campeonato por equipes. E o Fraison estava enfrentando o Samuel, que junto com o Maicon Ramazotti eram os dois principais jogadores de Arapongas. E a gente precisava que o Fraison marcasse o ponto inteiro, né? De preferência tentasse ganhar, para a gente ter chances de ganhar o match, né, Fraison? Era uma partida decisiva sua, né? Era um match duríssimo. Os meus companheiros conseguiram segurar, né? Primeira mesa, o Leonardo não conseguiu segurar, infelizmente, contra o Maicon, porque, pô, o Maicon é fortíssimo, né? Sim. Na mesa 4, o Mateuzinho ganhou, e na mesa 3, o Vinícius conseguiu segurar o empate, que ele tava com muita peça a menos, uns 3 peões passados a menos. Ele salvou um final de Torres, eu acho, né? Muito duro. Sim, foi milagroso, cara. O Vinícius Avellaneda. Até a gente deixa aqui também uma saudação ao Alexandre Zampierre, que é o também técnico junto comigo de Curitiba. Um abraço para ele e para os meninos, né? O Bruno Bueno, o Vinícius Avellaneda, o Leonardo e também o Matheus Cus,
que foram os que comporam a equipe de Curitiba. Bom, aqui esse lance do Fraison mostra que é um lance mais dinâmico, porque, por exemplo, as pretas podem, se quisessem, né? Poderia ter jogado C6, um lance mais sólido, e joga com um pouco mais de tranquilidade, tira o bispo para F5 ou para G4, cavalo D7, de BD7, e joga mais sólido, mas esse lance é provocativo, né? O Fraison faz esse movimento, coloca muita tensão na abertura, então tanto as pretas podem tomar em D4 ou em C4, como vice-versa. As brancas tomarem em C5 ou as brancas tomarem em D5. É um lance dinâmico, né, Fraison? Que era uma coisa que você estava buscando, era lutar por esse centro a todo custo, né? Exatamente. E eu não quis jogar C6 realmente porque, pô, eu falei assim, pô, preciso do ponto. Eu sei que não vai ser fácil contra o Samuel, mas eu preciso do ponto. Se eu jogasse C6 aqui, é aquela coisa. Não é perder um tempo porque tá dentro da teoria, claro, você falou dos planos de passar o bispo, o cavalo e tal, mas eu sinto que ele, no começo aqui, ele vai ter um pouquinho de iniciativa. E eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil para mim manter essa posição. Ah, sim, não, com certeza, com certeza. Aqui nessa posição ele jogou C5, é um lance que eu gostei, depois a gente fez uma análise meio que breve ali num tabuleiro lá no torneio, mas eu gostei bastante. O Samuel jogou cavalo C3, desenvolvendo sua terceira peça, um lance natural, e o Fraison faz também cavalo C6. Perceba que realmente os lances das pretas todos foram espelhados, igual o Fraison tinha comentado. E ele tá jogando a batata quente no colo do Samuel, né, porque ele deixa o Samuel tomar a decisão se quer tomar em D5, se quer tomar em D4. O Samuel, então, né, ele aqui decide e define a posição. Se eu não me engano, um lance possível para as brancas aqui é B3, com ideias de possivelmente jogar bispo B2. Eu acho que isso daqui é natural para as brancas também. Não sei muito a fundo a teoria de brancas dessa brincadeira, mas eu acho que é um lance natural. Ou até mesmo tomar em D5, né? Isso. Todos os lances são possíveis aqui, para falar bem a verdade. Tá na mão dele a responsabilidade da posição, mas ele, que nem você falou, tem muitos lances. Sei lá, E3, Torre E1, B3, Sim. muitos lances, A4. Ele realmente tem A4. muito. Não, A4 parece ser estranho, né? Mas. A 4 deve ser meio estranho porque é da casa de B4, mas Exato. os lances que você comentou, E3, Torre 1, B3, até mesmo tomar um dos dois peões é tudo natural. Mas ele decidiu tomar em C5, e esse é um primeiro momento importante da partida, em que no convencional, apesar que era um convencional meio mentiroso, né, Faison? Era 30 mais 30, né? Não era aquele convencional, né? Um convencional meio vagabundo, pra ser bem sincero. Pois é. É um convencional meio esquisito, mas o Samuel tomou em C5 e o Fraison toma em C4, né? Porque é um lance natural, até porque agora a ideia do Fraison é que se as brancas, por exemplo, trocam as damas, e aí vem o que o Fraison comentou, se as brancas trocam as damas, por exemplo, em D8, dama toma D8, torre toma D8, basicamente as pretas têm uma leve vantagem pelo domínio da única coluna aberta do tabuleiro, né? E talvez lances como bispo E6, bispo F5 são lances bem interessantes. E até mesmo o cavalo C2 vai incomodar um pouco as brancas. O Samuel sabia disso, né? Exatamente. E aqui é aquela mesma coisa que você falou. Agora quem tá na vez sou eu, né, praticamente. Porque, por exemplo, ele pode tentar seguir com esse, mas eu vou bispo E6. E aqui meu plano, esse peão tá bem defendido, eu vou tentar pressionar esse peão aqui. A coluna quem tá, por exemplo, esse lance aqui, não sei. Eu tenho muitas opções aqui na posição. Eu fico feliz com essa posição aqui. Pra mim, talvez um cavalo D5 parece ser bem interessante. Sim, cavalo D5 parece ser bom. No mínimo, de novo, você tá explorando e apontando aqui em C3, né? Nessa diagonal. São algumas debilidades aí que ele vai ter que segurar um pouco. Sim. E aqui, bom, o Samuel jogou dama 4, que é um lance super natural, porque ele quer jogar agora o lance dama toma C4, mas o Fraison, sabendo disso, ele joga já um lance interessante, que é o lance cavalo D5, né? Em que, bom, basicamente a ideia é tentar debilitar um pouco a estrutura das brancas, né? Porque, por exemplo, nessa posição as brancas tomaram, né? O Samuel escolheu trocar os cavalos, mas ele poderia ter tentado, de alguma forma, dama toma C4? Como que você ia jogar contra essa variante aqui, Fraison? Provavelmente eu ia tomar, ele retomar, e aqui eu tava pensando em alguns lances, né? Mas de início, dama 5 parece bem interessante para mim, porque, de novo, ele vai ter que perder um tempo defendendo esse peão. Eu tô vindo com bispo E6, torre D8, e aqui minhas peças estão sendo muito mais que a dele. Sim. Esses meus dois bispos aqui estão muito fortes, ao contrário desse bispo dele aqui, que provavelmente ou vai ter que ficar em D2 ou em B3, ou em B2 para defender esse peão, né? Sim. Eu tinha pensado, por exemplo, aqui, como uma ideia, né, se ele joga dama por C4,
Assim, de modo geral aqui, o lance dama A5 também era confortável, meio Isso. que imitando até o É, ainda é décimo lance, né? teoria. Ainda é teoria esse lance, dama assim. Ainda teoria. Dama 5 é interessante. Eu cheguei a dar uma olhada depois da partida, quando eu tava analisando. Interessante. Mas, bom, igual você falou, né? Você precisava complicar a posição, não adiantava também imitar tantos lances. Só que aqui o Samuel, ele joga um lance que, na minha opinião, não é tão bom. Ele toma, dama toma. Agora a sua dama, ela tá muito bem centralizada. E agora ele comete um erro que, na minha opinião, é um erro bem grave, né? Eu achava que na partida, bom, ele precisa proteger o peão de C5, talvez o lance bispo E3, né? Porque ele defende C5, não deixa você tomar esse peão. E, bom, ele vai potencializar, vai tentar jogar um lance como torre de AC1, né? E você vai jogar bispo F5, né? E tem muito jogo aqui, tá caindo em B2, né? Ele vai ter que calcular essas possibilidades, né? Mas bom, até porque esse bispo por B2 aqui eu acho que agora Torre de AD. talvez torre de AD1 e, bom, ele vai tentar jogar pela iniciativa e ganhos de tempos em cima das suas peças, né? Sim. Mas, bom, ele jogou aqui, Fraison, ele jogou cavalo D2, né? Eu vou até É, colocar esse lance como um lance, bom, ao meu ver, um pouco duvidoso, porque ele te permite agora ficar com uma posição, claro, né? Na hora ele não avaliou assim, né, Fraison? Mas é impressionante como ficou boa a posição para as pretas, né? não, com certeza. Aqui eu tomei em D5 e ele tomou de dama aqui, né? E que, pô, aqui foi um sonho para mim. Porque pensa, que nem eu comentei antes, posição simétrica, que já tá no conceito no livro do Boris Gulko, né? Uma Aham. posição simétrica, quando você tem um tempo a mais, geralmente você ganha a partida, você fica muito melhor. E aqui é exatamente o que acontece. Quando ele toma, eu vou simplesmente retomar, tomar e jogar bispo E6. Sim. E aqui já dá para perceber claramente a diferença. O cavalo dele vai ter que voltar para ou D2 ou P3. Uhum. Esse bispo dele vai ser uma debilidade por causa desse peão. E eu tô passando minhas torres aqui. Então, para mim, foi muito bom ele ter jogado esse cavalo D2 e ter tomado de dama em C5. Me ajudou demais aí nessa posição. Isso. Né? Não, e assim, uma coisa interessante também é a gente tem que tomar muito cuidado no xadrez com um conceito que a gente chama de lances naturais, né? Então, assim, o cavalo D2, na verdade, parecia ser um lance muito bom pro Samuel, porque ele tinha calculado que depois de dama por C5, dama por C4, troca em C4 cavalo por C4, parece que as brancas conseguem resolver os problemas dela, né? Recupera o peão, né? Só que o Sim. problema é o que fica depois, né? E esse é um grande detalhe da avaliação dentro do xadrez, né? Então ele jogou cavalo D2, o Samuel, que eu vou colocar como um lance duvidoso, e igual eu comentei, provavelmente bispo E3 era um pouco mais produtivo para as brancas, mas ele jogou cavalo D2 e agora vem muito mérito seu. Tomou, o Fraison troca as damas. E por que eu gostei tanto dessa partida? Eu tinha comentado já com o Fraison, tá, galera? Que tá vendo o vídeo. Você ganhar uma partida de xadrez sem as damas e dominando o teu adversário é muito difícil, principalmente nisso daqui que a gente chama de estrutura de peões simétrica. É completamente idêntica à estrutura de peões. Tipo assim, as únicas colunas abertas é a coluna D e a coluna C, né? As duas, né, o Fraison e o Samuel ainda não desenvolveram os bispos, mas o que ele comentou é uma realidade. O problema agora é que o bispo de C1 ele vai ter muitas dificuldades para se desenvolver, porque vai ser ali ficar sobrecarregado, defendendo o ponto de B2, e o Fraison vai ter o par de bispos apontando para a ala da dama. E agora, Exatamente. né? E agora realmente é impressionante a maneira como você conduziu a partida aqui, né? Sim. E não só esse bispo é uma debilidade, como essa torre fica uma debilidade. Geralmente nessas posições, qual que é o plano das brancas, né? Talvez um A3, torre B1, B4 e E esse. E bispo quando eu jogo B2. bispo E2, eu quebro totalmente bispo E7, bispo E6, eu Uhum, quebro totalmente o plano dele. Porque, sim, pô, em algum momento posso jogar bispo F5, se ele jogar esse, eu ainda tô de olho nesse peão de A3, sim. talvez passar o cavalo se ele jogar 3 em algum momento. É. Posição Não, aí. O tempo a mais me faz ficar melhor ainda. Não, e é impressionante, porque tudo dá certo. O detalhe também legal é o cavalo de C6, ele, né, impede que você tenha os mesmos problemas que ele, né? Porque o Exato. cavalo em C6, ele já protege B7. Bom, veio o bispo E6, aí, bom, meio que única cavalo E3, não tem muita saída, né? O cavalo não tem muita casa para ir, tem que jogar um lance como esse aqui, cavalo E3, o que já deixa o bispo um pouco mais ofuscado, e agora começa a vir um monte de lance fino, né? O primeiro lance, que é o lance da máquina, é torre de FD8,
ele começa agora a lutar por espaço, domina a coluna D, né? Então evita alguns temas das brancas tentarem lutar por torre D1, que é uma coisa que o Samuel fez, porque ele era necessário isso, né? Então ele joga torre D1. E aqui vem um lance muito bom. Por isso que eu falo, essa partida é muito fina. Quando você tá sem espaço ou tá sofrendo, tá pior na partida, que é no caso das brancas, né, Fraison? Ele precisa trocar material, ele precisa trocar peça para liberar espaço, para ter vias de possibilidades de soltar as peças. Só que isso não acontece, porque agora o Fraison joga bispo D4, ponto de exclamação, lance fino, então ele evita a troca das torres, das peças pesadas, né? E as brancas, engraçado, estão praticamente em Zugzwang, né? É, inacreditável. É exatamente o que você comentou, esse bispo D4 aí, é que, por exemplo, a máquina manda jogar A5 aqui, mas mesmo assim, A5? aqui, exato. O que eu tava com receio de jogar qualquer outro lance que não fosse bispo D4? Ele jogar um cavalo D4, por exemplo, um cavalo D5. Ou um bispo aqui, para tentar trocar essas peças. Porque a posição dos sonhos do Samuel aqui é conseguir trocar esse cavalo, de preferência por esse bispo, e jogar um bispo E3 ou bispo F4 e passar as peças dele. Sim. Por isso que esse bispo D4 foi um lance importante nessa posição, né? Porque aqui eu tiro completamente. O cavalo dele tá de novo imóvel. Meu bispo controla as casas dele, e ele não tem um cavalo C2 tão cedo aqui por causa de bispo F2 caindo da torre, né? Aqui um lance que eu analisei, Fraison, depois, e eu achei que faltou na análise do Samuel, e talvez difícil dele encontrar esse candidato. Depois de bispo D4, eu avaliei bispo D2 nessa posição. Interessante, por quê? Se você toma em B2, por exemplo, agora, ele joga a torre B1, torre de AB1, você volta o bispo, seja para A3 ou para G7 ou para F6, e ele vai tomar em B7. Então, de alguma forma, ele vai ter um pequeno contrajogo, tomando em B7 e pressionando em C6, né? Tanto é que eu acho que nem sei se deve ser bom tomar em B2, talvez jogar um lance como torre de AB8, protegendo o primeiro B7 e preparando, porque você tá melhor na posição, né? O par de bispos já é muito poderoso, né? Então eu acreditava nessa posição. Mas ele jogou aqui o lance A3, né? E esse lance, na minha concepção, posicionalmente falando, é um dos erros que comprometem 100% a posição das brancas. Porque agora as casas claras, né, em volta do peão de A3 e o peão de B2 ficam fracas, né? O conceito de conjunto de casas fracas. E o Fraison vai explorar bem. Joga cavalo A5, ponto de exclamação. Né? Tem uma ideia aqui de infiltrar o cavalo em B3, né, Fraison? E difícil já de soltar as peças brancas. Essas posições de sufocamento no xadrez é muito agoniante, né? Tanto é que aqui o Samuelzinho ele ficou meio perdido de o que fazer. Ele estava claramente sem plano. O cavalo veio para A5, defendeu B7. Defendeu B7 e também prepara cavalo B3. O Samuel jogou o lance torre B1, tentando preparar um B4. O Fraison jogou aqui o lance bispo A2, ganhando um tempo na torre, fazendo a torre voltar para 1, né, Fraison? E aí bispo B3, né? Exatamente. Esse bispo B3, eu preferi colocar uma peça em B3, esse bispo B3, do que jogar cavalo B3 aqui, simplesmente por bispo G7. Pô, ele, querendo ou não, ele tá muito pior na posição, mas ele tem um peão mais. Não tem o porquê dar um pouco de contrajogo pro cara, né? Exato. O bispo dele abre mais agora, eu tenho que tomar uns cuidados aqui na posição. Em algum momento ele pode ter uma troca de peça aqui em D5, talvez, tirar o bispo a D3 para cá, então eu tenho que tomar uns cuidados na posição. Sim. Por isso que eu preferi colocar o bispo. E além disso, sei lá, esse bispo parece mais interessante em B3, do jeito que ficou aqui na posição, né? Porque indaga a torre dele, e ele vai ter que tirar essa torre para algum lugar, que foi o que aconteceu na partida. Ele tirou Pre1, que eu não achei que foi tão bom, eu imaginava que torre D3 era melhor. Era melhor. E aí eu vou até te fazer um comentário, tá? Por exemplo, quando você joga bispo A2, ele volta a torre para 1, bispo B3, você permite esse acesso de torre D3. Um pouco mais fino, Fraison, seria, talvez, quando torre B1, bispo D3, bispo B3 direto. Porque ele não tem torre D3 agora por conta de bispo C2. É tipo bispo E3, né, e bispo C2. Por exemplo, assim, eu acho, né? Até mesmo bispo A2 e cavalo B3 também é matador, eu acho, né? Por exemplo, assim e cavalo B3. Ele tem que tomar e vai cair em C1, né? Também é fino. Mas enfim,
O domínio ainda é impressionante. Ele jogou torre 1 aqui, o Samuel, né? Volta. Aí, esse teu recuo de bispo foi incrível, né? Como que você encontrou essa ideia de bispo G7? É muito fino. Porque, pensa, eu só joguei esse bispo D4 Uhum. para evitar as trocas ali, que a torre tava na coluna. Agora que eu consegui o que eu queria, que era colocar esse bispo em B3, e ele tirou a torre, eu simplesmente volto o bispo para G7, e eu ainda assim continuo matando o bispo dele. Porque, por exemplo, se em vez de bispo G7 eu jogo qualquer outro lance, tipo, vou colocar uma peça na coluna, talvez ele tenha um Ah, bispo talvez um bispo D2. D2. Pode ser. E aí. Exato. E ele tá tirando as peças. E aqui a posição dele, pô, eu ainda tô muito melhor, mas Tá. já dá uma aliviada. Por Sim. exemplo, passar a torre para C1. Ele já respira, né? Exato, jogou um bispo C3 em algum momento e ele já dá uma inspirada. Eu quis tirar esse contra-jogo dele e jogar o bispo Bispo G7. G7. Não, eu mesmo coloquei aqui o ponto de exclamação do Bispo G7, que na minha opinião é muito fino, porque agora você realmente evita Bispo D2. E vejam, né, galera, esse conceito de domínio, de dominação. As peças brancas, desde a abertura, a gente tá no lance 19 já. O Samuel não conseguiu tirar as peças, né? Ele teve algumas chances, mas ele teria que talvez entregar um pouco de material. Então, claro que já tinha dado muito certo pro Fryson de pretas aqui. Bom, aqui seguiu o bispo E4 por parte do Samuel. Você joga a torre de AC8. Agora vejam, todas as peças pretas estão no seu ápice de domínio, tanto questão de coluna como em questão de diagonais, né? O cavalo em A5 fez um papel importante para ameaçar cavalo B3. E aí ele tentou de novo um lance engraçado, claramente é um lance que ele estava sem plano, ele joga a torre B1 de novo, que é um lance claramente bem duvidoso, porque não ajuda em nada as brancas, né? Não vai conseguir jogar B4 nem nada disso. Né? Não consegue jogar bispo D2 porque tá caindo o bispo. Difícil, né? O Samuel ali. Você lembra se ele estava apurado no tempo aqui, Fraison, ou não? Não, aí nessa posição eu devia estar com uns. Eu devia estar com uns 20 minutos e ele devia estar com uns 25, alguma coisa Ah, assim. tinha Ou tempo mesmo ainda. tempo. Ou estava igualado ainda. Uhum, Aqui, na verdade, depois de um lance, ele jogou esse lance, mas eu achei que aqui nessa posição era melhor jogar bispo D3 aqui, sendo bem sincero. uhum. Porque a posição ainda tá difícil, mas pelo menos ele ainda tem agora o bispo D2, talvez, passando Uhum. as peças, né? Sim, sim. E eu acho que seria melhor esse lance na posição. Seria mais fino. Muito difícil. O lance de organização de peças de defesa no jogo posicional, igual o branco tá tendo que buscar, é complicado. Bom, o branco jogou aqui torre B1, então, o Samuel. Veio B6. Esse lance aqui, creio que o Fryson fez para poder dar vida pro cavalo dele e não ter a dependência do cavalo protegendo B7, né? Pro Exatamente. cavalo ir pra 2, enfim, pro bispo ir pra 2, ou enfim, cavalo B3. E esse peão não vai ficar caindo. Seguiu o cavalo F1 do Samuel, ele tenta se contorcer na defesa, ele tentou encontrar um plano interessante para jogar bispo D2, e de Exato. novo, E né? aqui é aquelas posições que nem o Rafael Leitão fala, né? Que chamar o árbitro e tirar uma foto, cara. É uma É, posição muito bonita, né? Você vê que todas as minhas peças aqui estão jogando, todas as minhas peças, literalmente, esse meu cavalo vai entrar em C5 agora, em sim. C4. E ele praticamente só tem um bispo dele vivo, né? O resto das peças estão paradas, por É a enquanto. única peça ativa é o bispo de E4, que também não faz muita coisa, né? Não, é um Exatamente. domínio posicional impressionante, né? Lembra um pouco algumas partidas do Karpov, Capablanca, né? Jogadores um pouco mais Petrosian, jogadores com o cunho posicional, até mesmo Magnus, né? Uma partida boa. Aí ele jogou aqui, você jogou o cavalo C4, evita de novo que ele tire o bispo, que ele organize as peças, você pressiona B2 com mais uma peça, que é o cavalo de C4, e as peças brancas vão sendo empurradas para trás. Ele jogou bispo D3, e aqui, né, eu acho que esse é um momento da virada de chave da posição, em que, assim, eu não sei se na prática é o melhor lance do Engine, mas é um lance que, conceitualmente falando, é muito interessante. Como você está esmagando as brancas na ala da dama, você buscou aqui continuar ganhando espaço na ala do rei, F5, né? Ameaçou E5, E4, né? Exatamente, E5 e 4. Eu quero jogar E5 e 4. E talvez um plano dele que eu tava olhando é mais pra frente jogar um cavalo D2, trocar tudo aqui. E em algum momento ele ter liberdade de jogar um E4, que já dá uma aliviada na posição, querendo ou não. E aqui eu Sim, quero evitar a todo custo isso, né? sim. É um lance profilático também, né? Você controla E4, enfim. É um lance F5, é um lance muito bom. E outra, né? É igual eu falei de novo, é um conceito de assim, estou ganhando espaço também na outra ala do tabuleiro, né? Bom, aqui na partida seguiu F4.
bispo D4 cheque, você dá esse cheque aqui, e ele joga o lance que na minha visão é o único lance possível de jogar, é rei G2, né? Não tem outro, né? Porque, por exemplo, se joga um lance como E3, aqui me parece que tá colapsando. Eu posso voltar o bispo para F6, por exemplo, tô tocando no bispo de D3, que agora tá solto, creio que dá pra fazer isso. Ou até mesmo, eu tinha pensado, talvez, é que bispo por não deve funcionar. Mas eu gosto de bispo F6 mesmo. E ele, como é que ele vai organizar as peças aqui agora? Tem que defender o bispo, né? Tá meio complicado ainda, muito complicado pra ele ainda. Não, eu confesso que eu não sei nem pra onde vai as peças dele, não. Ele talvez jogue um bispo P2 e você possa jogar um B5 pra poder jogar bispo C2 e tal. O que eu tinha visto na posição, que de sorte que ele jogou rei G2, é que se ele jogasse, por exemplo, E3 e eu voltasse bispo F6, eu tava com um pequeno receio dele tentar se libertar aqui com o bispo toma, né? Aqui eu tenho que tomar de bispo, obviamente, ele joga um cavalo D2, por exemplo, aqui. Não sei, eu ainda tô muito melhor nessa posição, só bispo D3 aqui, por exemplo, torre A1, e você já tá matando, e depois torre C2. E entrou as peças. Exato. C2 e entrou tudo aí, né? Bom, vamos lá. Você tá no rei G2 aqui comigo agora? Tô. Beleza. Bom, então aqui depois de rei G2, você também de novo encontra um plano interessante, você ganha mais um tempo na torre dele, piora a torre dele, ele volta para 1, repete um pouquinho a posição. Em muitos livros de xadrez, né, Fraz, a gente vê a repetição dos lances, né? Parece que o cara vai empatar e você dá uma... Enfim, você dá uma... Parece que uma colher de chá pro adversário e parece que vai empatar a partida, o cara tem essa esperança, né? Exato, eu joguei pensando nisso também em outra coisa. Porque eu já tava meio apurado, eu tava com 8 minutos no relógio aí na posição. Ganhou 30 e tipo, segundos. a posição mais posicional, assim, que tem que pensar mais, 8 minutos é praticamente um blitz, né? É complicado. Daí eu quis dar uma repetidinha na posição só pra ganhar um pouco mais de tempo. Eu acho que eu devia ter repetido mais, umas 2 vezes ali, pra ficar mais confortável pra mim. Mas acho que foi a escolha. Uma coisa que daí eu vou elogiar também, além de ter esse conceito do domínio da partida, sobre iniciativa, né? A iniciativa é uma coisa muito passageira. A mal colocação das peças no tabuleiro é uma questão de tempo. Se a gente não aproveita para tentar materializar isso e continuar atacando o adversário, é muito complicado. E de repente o Samuel vai soltar as peças se não tomar cuidado. Então o Fries encontrou um lance aqui dinâmico, que é E5. Por um apuro de tempo é um lance excelente, porque a chance do Samuel capturar em E5 era de 98%, porque dá a sensação que tá abrindo a posição pro bispo, né? Ele parece que tá ganhando mais espaço, só que na verdade, no final das contas, quem vai ficar perdido é as brancas, né, Fraison? Exatamente. O lance E5 é muito bom, tá? Eu vou colocar aqui de novo um ponto de exclamação. Bom, ele tomou, né? Ele joga peão toma, você joga cavalo por, e agora, galera, a posição das brancas realmente entra em colapso, porque o bispo tá vindo daqui a pouco para D5, o par de bispos tá matando o rei das pretas, cavalo G4 tá chegando, e agora depois de bispo B5, que é um lance que de novo o Ramazotti tenta fazer para não ter problemas com esse bispo solto no ar, então provavelmente, Fraison, ele queria preparar E3, algo do tipo, para não deixar esse bispo no ar, e joga bispo B5. O Fraison encontra uma sequência incrível, claro, a sequência inteira eu não vou pedir para ninguém pausar o vídeo ainda para ver, mas ele joga, o primeiro lance é bispo C2, toca na torre, de novo mexeu a torre o Samuel. Contem depois no vídeo quantas vezes o Samuel foi com a torre para 1 e voltou para B1, né, Fraison? Curiosa, né? Essa torre aí só... perdeu muitos tempos, né? Bispo E4 cheque, e o único lance para proteger o rei é rei H3. E agora, para quem quiser pausar o vídeo, né, e calcular os lances, os próximos lances que o Fraison fez aqui, é realmente muito fino, é espetacular. Conceitualmente falando, finaliza, né, com chave de ouro, esse domínio que foi a partida das pretas. Então pause o vídeo e volte depois que você pensar. Como diz o Rafael Leitão, né, a gente imagina que todo mundo aqui tenha pausado o vídeo e procurado o lance, né, Fraison? Mas aqui o que acontece? Olha que coisa muito louca, né? Até quando o Fraison fez esse lance e ele me mostrou no primeiro momento na análise, eu falei, não, é muito capivara, né? Que lance é esse? Mais óbvio que ele tinha calculado muito bem. O que acontece aqui, pessoal? Veja bem, as brancas, na verdade as pretas, estão com uma situação aqui de quase que encaixotando o rei das brancas, dando mate, jogando o lance cavalo G4.
cavalo F2 cheque, rei H4 única, bispo F6, praticamente é mate, né, Fraison? Só que se bispo F6 cheque, qual que é o problema aqui? Ele volta o bispo para G5. Eu imagino que todo mundo esteja acompanhando a posição. Ele simplesmente joga o bispo G5. Eu ainda tenho vantagem, mas na verdade eu acho que minha vantagem está até indo por água abaixo agora, né? Porque ele tirou o bispo, vai tirar o cavalo, vai conseguir ter um jogo a torre dele. Eu imagino que eu ainda esteja muito melhor nessa posição, mas mesmo assim eu vou ter que tomar uns cuidados a mais. E vou ter que ganhar no final, né? Que eu não queria que acontecesse. Já é obscuro, né? Então, assim, Exato. o lance brilhante que o Fraison faz, e é o lance brilhante que o próprio chess.com dá, é torre captura C1, 2 pontos de exclamação, espetacular, um sacrifício de qualidade que lembra um pouco o Tigran Petrosian, que sacrificava suas qualidades, né, torre por bispo ou torre por cavalo, só que nesse caso o Fraison um pouco mais pensando no arremate direto, né, Fraison? Porque, galera, direto. É o seguinte, o que acontece? Depois de torre por, cavalo G4, aqui a posição ela já é completamente deplorável, porque agora, o que acontece? Não tem aquele bispo voltando para casa de G5. Então eu vou mostrar para vocês a sequência se tivesse o bispo, para o pessoal acompanhar legal. Cavalo lá, um exemplo, né? Vamos supor que aqui seguisse, eu vou jogar um lance aqui A4, por exemplo. Aí o Fraison joga cheque, cheque, e tem bispo G5, né? Então o bispo volta para proteger o cheque, não é mate. Só que agora o Fraison faz o lance espetacular que é torre captura C1, brilhante, e depois de torre por C1, cavalo G4, aquele bispo não consegue mais proteger em G5 porque o Fraison sacrificou a qualidade. E aqui, eu até acho que depois eu calculei com um pouco mais de tempo, foi jogar torre C6, né? O Fraison jogou aqui o lance cavalo F2. Curiosamente, Fraison, eu vi depois, né, com um pouco mais de calma, o lance G5. Finalizava a partida também de uma forma espetacular e inevitável, cavalo F2. Caramba. Mate lindo, mate impressionante também, né? Mas assim, o problema é que nessa situação, igual o Fraison comentou, ele já estava mais apurado, ele foi pragmático, né? Então o Samuel Ramazotti, ele entregou a torre, por quê? Depois de cheque, bispo toma C6, não pode as brancas tomarem C6 porque leva mate em 1, né? E aí tá o conceito do bispo que não tá lá em C1 para ajudar. O Fraison então jogou o bispo por C6, o Samuel deu um cheque aqui, mas agora tem uma peça inteira a menos, né? Tem um bispo a menos. E aí ele tentou espernear um pouquinho aqui jogando G4. O Fraison veio remontando as peças bispo E5, preparando torre D4, né? Passando a torre para ajudar no mate. E foi o que aconteceu. Torre D4, foi jogado aqui E4, bispo toma E4, e agora tá dando checkmate a gosto do freguês aqui, né? Seguiu o peão por F6, rei por F6, cavalo E3 e agora um mate lindo, bispo F3 e cavalo G4, torre por G4 mate. Uma partida, assim, realmente incrível, de domínio de peças menores, né? É isso que eu falei. É uma partida que teve mate, teve arremate, teve sacrifício, dominação, sem as damas no tabuleiro, né? Que é uma coisa mais rara de acontecer no xadrez. Então veja que o rei branco fica numa situação desconfortável, desde aquele bispo E4 cheque, e depois que ele está em H3, o que chama a atenção dessa partida do Fraison é não parar de fazer lances de iniciativa. Sempre colocando problemas pro Samuel, né, Fraison? Exato. Aqui, que nem você falou, eu joguei a bola para ele, né? Ele tem que fazer as decisões importantes. Toda hora, né? Tipo, tentar melhorar uma peça dele que tá ruim ali. E eu só vou mantendo a pessoa na posição ali. Eu não tenho... Ali na posição do meu jogo, não tinha nenhuma preocupação em ganhar um jogo rápido. Talvez realmente esperando ele pendurar alguma... Não pendurar alguma peça, né? Mas jogar algum lance mais fraco, que nem foi o F4 dele, que facilitou muito para mim ali o plano. E foi o que aconteceu, né? Uhum. Não, muito bom, muito bom. Para quem não sabe, também o Fraison ali nos individuais, você ganhou medalha no Blitz, Fraison, foi isso? Foi em terceiro no Blitz, né? 5 e 6. Para quem não sabe, os Jogos da Juventude são 3 modalidades, Blitz, rápido e convencional. Teve uma outra partida muito lutada também, com altos e baixos, com muito apuro de tempo, onde o Fraison empatou com o Heitor, né? Heitor Fraga, e ganhou do Matheus Salvadego, que foi campeão sul-americano, um jogador bem forte de São José dos Pinhais, o Heitor também muito duro. O Fraison mostrou realmente um torneio muito, muito consistente, perdeu só uma partida durante o torneio todo, eu acho, né, Fraison? Foi no rápido, né?
Foi pro Nicolas Breuer. O Piau joga demais pro De Campo Campo Mourão, né? Bem novo, menino também. Campo Mourão fez um torneio impressionante. A gente quer aí, de modo geral, parabenizar, obviamente, a equipe, tanto do masculino, dos meninos da equipe do Frison, que ficaram, no geral, em segundo lugar, atrás apenas de São José dos Pinhais, que fez um trabalho impressionante, né, com o professor Gustavo Orokoski, Edgar Rodrigues e Vitor Loss, né, e também as meninas de Curitiba, né, que conseguiram ganhar aí o seu bicampeonato seguido dos Jogos da Juventude, também com uma performance realmente irretocável, né, elas dominaram o torneio do início ao fim. Bom, Fraison, deixo aí pra você se despedir da galera aí, antes de eu fazer a finalização do vídeo. Então foi isso daí, pessoal, a partida. Gostei muito de jogar, gostei muito do torneio aí. Parabenizo aí quem organizou o torneio, porque, pô, foi top demais. Essa modalidade de pensado, eu gostaria que fosse mais tempo, né? 1 hora e meia, daria para fazer umas partidas mais bonitas. Mas mesmo assim, foi um torneio muito puxado. O Curitiba fez um torneio forte também. E planejamos ano que vem ganhar o Juventude realmente, né? Isso. Mas é isso aí. Muito bem. Bom, obrigado, Fraison, pela participação, né, pessoal? O Fraison, a gente abriu essa janela dentro da nossa grade de aulas aqui. Chamei ele para gravar esse vídeo comigo. Eu ia gravar esse vídeo sozinho, mas com ele fica melhor para ele mostrar as ideias, também ver as análises de um menino tão novo, tem 15 anos, né, o Fraison. E, bom, enfim, né? Dispensa comentários, parabéns mais uma vez. Para quem curtiu o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiverem, enfim, dicas e também sugestões para os próximos vídeos, coloca aqui na descrição, nos comentários, no caso, né? Vou deixar aqui na descrição o PGN da partida, né? Do Fraison contra o Samuel. E no mais é isso. Compartilhem nos grupos de WhatsApp aí com seus amigos, com familiares, enfim, quem gosta de xadrez, para ver esse vídeo dessa análise que foi bem bacana. Uma partida muito positiva. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima.